As péssimas condições do serviço de agência bancária no município de Lima Campos vêm prejudicando bastante a população daquele município. O que a Justiça fez até o presente momento para regularizar o atendimento no Banco do Brasil lá em Lima Campos? Primeiramente, o município de Lima Campos ingressou com uma ação civil pública contra o Banco do Brasil, alegando justamente isso, a precariedade dos serviços e especialmente os serviços relacionados a saques. Então, o funcionamento estava meramente administrativo na parte interna da agência. Isso é insuficiente, já que os correntistas pagam sua taxa de manutenção de conta e esperam que os serviços sejam prestados nos devidos padrões, né? Essa ação civil pública eu concedi uma liminar, o Banco do Brasil foi intimado, deveria cumprir no prazo de 30 dias o restabelecimento desses serviços, porém o banco ingressou no Tribunal de Justiça com agravo de instrumento, e esse agravo foi acolhido pelo tribunal ao argumento de que esses serviços poderiam ser prestados pelos correspondentes bancários, por exemplo, o Banco Postal, pelos Correios, que nós sabemos que é algo também que não é suficiente para atender a demanda, até porque o Banco do Brasil concentra a folha de servidores de Lima Campos. O processo está tendo seu prosseguimento, certamente vai ser sentenciado, a tendência é que acompanhe o mesmo entendimento da liminar. Agora, paralelamente a isso, esse problema de Lima Campos é uma realidade praticamente de várias cidades do Maranhão. Por exemplo, Igarapé Grande também está na mesma situação. Outros municípios menores. O PROCON, representado pelo seu diretor-geral, Duarte Júnior, ingressou com uma ação coletiva em São Luís, na Vara de Direito Difuso, e o doutor Douglas Melo Martins proferiu uma decisão liminar, também determinando esse restabelecimento. Então, quer dizer, duas decisões de primeiro grau. Ocorre que a decisão de doutor Douglas também foi suspensa pelo Tribunal de Justiça com o mesmo argumento, e o PROCON ingressou com recurso no STJ, em Brasília, e o STJ não acolheu o recurso do PROCON. Então, ambas as ações, elas vão ter o seu prosseguimento e certamente serão sentenciadas. Agora, o que a gente espera é que, independentemente da ação judicial, é que o banco se sensibilize e compreenda a situação de todos os seus correntistas e a própria situação do próprio município, né? Porque deixa de circular riqueza, você expõe em risco a essas pessoas. Inclusive, eu acho que na segunda-feira passou uma matéria de âmbito estadual divulgando a situação de Peritoró, que também está com o mesmo problema. Então, as pessoas têm que se deslocar para outras cidades, se colocando em um risco de um assalto. E como aconteceu aqui no Carnaval, que não tinha nem dinheiro nos bancos por conta do grande volume de pessoas que vieram a Pedreiras sacar dinheiro, né? Então, a sociedade, é importante essa pergunta, essa matéria, para divulgar para a sociedade que, em primeiro grau, as decisões foram favoráveis aos consumidores. Porém, por conta de entendimentos majoritários do Tribunal de Justiça, prevaleceu ainda essa conduta do banco em restringir esse tipo de atendimento. Então, os prejuízos são grandes, os constrangimentos também, e, na verdade, é esperar, como o senhor disse, pela boa vontade do banco, da Superintendência do Banco do Brasil? Com certeza, né? E o PROCON ele é bastante atuante, o próprio Ministério Público, o próprio município de Lima Campos, no caso específico. Então, é uma situação que eu acho que o diálogo, independente de uma ordem judicial, o diálogo é que deve prevalecer e o bom senso, né? A população precisa desse tipo de serviço. O movimento financeiro de uma cidade de interior, e principalmente cidades menores, é concentrado em aposentados, pensionistas e servidores, e certamente o comércio é que está sendo impactado negativamente com a diminuição do volume de comercialização. Doutor, os bancários, na maioria das vezes, alegam a falta de segurança nas cidades onde tem as agências. Realmente, o senhor, como um grande entendedor da lei, de quem é a responsabilidade na questão de segurança de agência bancária? Existe a responsabilidade do Estado, logicamente. Até nessa audiência pública que houve em Peritoró, o comandante-geral da PM enfatizou isso. O Estado tem que resguardar, porém, o assalto é um risco inerente ao serviço. Então, a partir do momento que o banco se dispõe a abrir uma agência, ele tem que se cercar de um aparato necessário a resguardar a sua própria integridade, né? Então, é um risco inerente ao negócio, isso não pode ser sobrecarregado na pessoa do consumidor, do cliente, do correntista. Então, o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos na minha ótica, ele resguarda o direito dos correntistas e demais consumidores, que, por exemplo, nós que somos de Pedreiras, se estivermos em viagem a Lima Campos, não vamos poder sacar dinheiro. Então, quer dizer, atinge um número indeterminado de pessoas. E eu acredito que o bom senso que deva prevalecer.